Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa aula de número 4 e nós vamos estudar o conceito e a distinção entre competência e capacidade tributária. Vai ser uma aula bem curta porque o tema não é muito extenso, mas que com certeza vão ajudá-los ao longo da vida acadêmica ou se vocês forem prestar um concurso ou atuarem na área de direito tributário futuramente. É uma questão com alta incidência em provas, então eu espero que com essa aula vocês consigam esclarecer as dúvidas de vocês. Competência tributária, ela é o poder atribuído pela Constituição Federal aos entes públicos, à União, os estados e aos municípios, para instituírem, para majorarem tributos. Isso tudo através de lei em respeito ao princípio da legalidade, é claro. Elas estão distribuídas entre o artigo 153, onde estão a competência da União, o 154, onde está a competência o 155, onde está a competência dos estados, e o 156, a competência dos municípios. Vale muito a pena vocês darem uma lida para vocês já aprenderem quais são os impostos em espécies, apesar de que a gente vai ter uma aula específica para isso. Então, a competência é esse poder de instituir o tributo através de lei. Já a capacidade tributária é o poder que o ente tem de fiscalizar e arrecadar aquele tributo. Então, através da competência ele institui e através da capacidade ele fiscaliza e arrecada. A competência, ela vem antes de surgir o fato gerador e a relação tributária entre contribuinte, sujeito ativo e sujeito passivo. Já a capacidade, ela acontece após isso, que é a capacidade do ente de cobrar aquele tributo após o sujeito passivo ter praticado o determinado fato gerador. Outra distinção importante é o fato de que a capacidade tributária, ao contrário da competência, ela pode ser delegada. Então, o ente público que tem a competência para instituir aquele ente, ele pode, para instituir aquele tributo, ele pode delegar a capacidade que ele tem de arrecadar e fiscalizar a outro ente ou até pessoas de direito privado. Isso até vale a pena vocês darem uma lida. Vou ler aqui para vocês, no artigo 7º, parágrafo 3º do CTN, que fala: não constitui delegação de competência o cometimento da pessoa de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos. Então, o que isso quer dizer? Ele não vai atribuir a capacidade tributária a cliente. Não, ele não pode delegar aquela capacidade, mas ele pode firmar um acordo para aquele ente possa arrecadar. Então, não vai ser um instituto de delegação, e sim um instituto de direito privado de contratos, de contrato no âmbito privado. Vocês devem se lembrar lá nos estudos de direito constitucional que a competência ela pode ser classificada como privativa, comum, concorrente. Privativa é aquela competência cujo aquele ente tem a competência exclusiva para legislar sobre determinado assunto. A competência concorrente é aquele onde a União ela cria a norma geral e os entes e os estados e municípios eles podem suplementar aquela norma. A competência comum ela diz respeito à competência material, que é onde os entes eles podem administrativamente eles têm poder de atividades de forma comum. Já aqui no direito tributário, a competência ela pode ser classificada como privativa, que é aquela exclusiva do ente para instituir determinado tributo. Então, a União ela tem competência privativa para instituir o imposto de renda, os estados têm a competência privativa para instituir o PVA, e o município tem competência privativa para instituir o ISS, como, por exemplo, vamos citar esses 3 tributos. E a União ela não pode criar o IPVA se os estados deixarem de instituir, nem os estados instituírem o ISS se os municípios deixarem de instituir.
Então, eles não são, pelas normas de direito tributário, os entes eles não são obrigados a instituírem determinados tributos. Todavia, lá na lei de responsabilidade fiscal, eles colocam como um dos crimes de responsabilidade fiscal o poder público, o administrador público deixar de instituir aquele tributo que o ente tem competência para tanto. Mas isso é lá no âmbito do direito financeiro. Aqui no direito tributário, vocês têm que ter em mente que é uma competência, é uma aptidão. Eles não são obrigados a instituírem aquele determinado tributo. Por isso que a CPMF ela foi instituída e hoje em dia não é. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, também é um imposto que ele ainda não foi criado pela União. Então, mas só para vocês se situarem que lá no direito financeiro isso é considerado um crime de responsabilidade fiscal. Aqui no direito tributário, nós também temos a competência residual e a competência extraordinária. O que são essas competências? A competência residual, ela está lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, e ela é atribuída à União para ela poder, mediante lei complementar, instituir novos impostos que não sejam previstos no artigo 153 da Constituição Federal, desde que eles sejam não cumulativos e tenham fato gerador e base de cálculo distintos dos impostos já previstos na Constituição Federal. Nós também temos a competência extraordinária, que ela está lá no 154, inciso 2, e diz assim: na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessados as causas de sua criação. Pois bem, então em caso de guerra externa, a Constituição Federal atribuiu à União a competência extraordinária para instituir impostos. Esses impostos, na Constituição, ela exigiu que esses impostos serão suprimidos gradativamente até serem extintos à medida que a guerra terminar, e eles podem serem equivalentes aos impostos já atribuídos à União, no artigo 153, ou ela pode criar outros impostos com outros fatos geradores e outras bases de cálculos distintas. Mas veja bem, o pré-requisito é que exista uma guerra externa. E então vocês viram que para casos de impostos residuais é exigido a lei complementar. Em caso de impostos extraordinários, essa exigência ela não foi estipulada, ela não foi determinada pela Constituição Federal. Para reforçar, então, competência tributária é o poder atribuído pela Constituição Federal para que determinado ente público institua algum tributo. E a capacidade tributária é a capacidade que esse ente tem de fiscalizar e arrecadar os tributos. Essa capacidade tributária ela pode ser delegada para outros entes ou por mediante contrato, ela pode ser atribuída para alguma pessoa jurídica de direito privado, ao contrário da competência tributária, que ela não pode ser delegada. É isso aí, gente. Como eu disse, essa é uma questão com um alto índice de incidência em provas. Vale a pena vocês darem uma estudada, uma aprofundada. Na próxima aula nós iremos começar a estudar os princípios tributários. Eu espero vocês lá. Um forte abraço, bons estudos!